mundo, boa noite. Meu nome é Luísa, eu sou médica, especialista em clínica médica e sou mentora da Medcare. E hoje nós viemos falar sobre um tema que eu gosto bastante, que são os temperamentos nos estudos. Apesar de eu gostar demais desse tema, é um tema que a gente precisa ter muita maturidade para discutir. Por quê? Um grande erro da maior parte das pessoas, quando começa a ver o temperamento, primeiro, acha que é um teste de personalidade. Temperamento é muito diferente de personalidade. A gente vai falar um pouco sobre isso. Acha também que é alguma coisa como se fosse um signo. Eu sou de câncer. Eu sou de colérico. Não é, tá? São coisas completamente diferentes. E um terceiro erro muito frequente é a pessoa usar o temperamento como um escudo, né? Ao invés de entendê-lo, aprender a lidar com isso e melhorar, amadurecer. Então, é um pacto que a gente faz aqui logo nesse início de aula. O conhecimento sobre o seu temperamento, muito mais do que um testezinho, né? Muito mais do que uma curiosidade, é uma ferramenta para amadurecimento, tanto nos estudos, que é o que a gente vai focar nessa aula, quanto na vida, no geral, no seu trabalho, na sua família, nos seus pensamentos, no seu mundo interior. Então, é uma ferramenta de aprendizado e amadurecimento, tá? Não existe temperamento melhor do que o outro. Não existe. O melhor temperamento para estudar é o colérico. Não existe isso, tá? Todos os temperamentos têm potencialidades e têm dificuldades que precisam ser aprendidas, tá? Por isso que é tão importante a gente conhecer isso, para a gente saber as nossas dificuldades e aprender a lidar com elas, tá? Mas aí vem aquilo, eu sou fleumático, eu sou procrastinador. Gente, o defeito, ele nunca é do temperamento. Nós vamos falar muito sobre isso. O temperamento, ele é uma tendência de comportamento. É uma estrutura. Você foi feita com base nessa estrutura. Mas ela não vem com defeitos. Quem bota defeitos nos temperamentos somos nós. Porque todo temperamento pode ser procrastinador. Mas cada um ou será da sua forma, tá? Então, desapega disso de, eu sou tal temperamento, por isso eu sou assim. Não fica nessa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Não. É uma ferramenta de melhoria. Se for para você saber e não buscar melhorar, então nem gaste seu tempo com isso, tá? Então, é importante a gente já falar isso no início dessa aula para que vocês entendam com maturidade para que vale a pena falar de temperamento, tá? E o que são os temperamentos? O temperamento, ele veio com base nos estudos de Hipócrates sobre os humores. E Hipócrates, ele percebeu que certas pessoas se comportavam mais com propriedades muito parecidas com aquelas pessoas, com aquele humor, aquele certo humor. Talvez por excesso do humor na sua constituição, enfim. Mas ele começou a perceber um certo padrão, percebe-se um certo padrão interior nas pessoas. Então, o que o temperamento é? Ele é a rocha fundamental no qual a sua personalidade se constrói. Então, perceba, personalidade e temperamento são coisas diferentes. O temperamento é a forma com que você foi feito. É a rocha-mãe, digamos assim, do solo, né? Você sempre vai ter aquele padrão de resposta. O temperamento, ele é realmente uma forma, um conjunto de características que compõem a forma como você enxerga e reage ao mundo. De forma inata. Ou seja, você nasce assim. Então eu posso ter 2 temperamentos? Não. Você só tem um temperamento. Só. Às vezes é muito difícil descobrir qual é, né? Porque ao longo da vida, o temperamento ele é a rocha. Mas ao longo da vida a gente vai construindo camadas de personalidade
que quanto mais a gente constrói, mais profundo fica o temperamento e mais difícil de conhecer. Às vezes você é fleumático, mas você conviveu com um pai ou uma mãe colérica e isso imprimiu em você características parecidas com esse temperamento. Você é fleumático e colérico? Não, você é só fleumático. E a gente vai perceber que quanto mais madura uma pessoa é, ou seja, quanto mais ela aprendeu a lidar com o temperamento, né, transformar as qualidades em forças e os defeitos do temperamento, aprendeu a melhorar com eles, a driblá-los, né, aprendeu a dominá-los, mais madura essa pessoa é. A personalidade dela vai ficando cada vez mais forte. E aí você deixa de conseguir ver tão facilmente o temperamento. Lembra que o temperamento é inclinação natural. Então, por exemplo, a minha inclinação natural era, quando alguém discute comigo, a minha inclinação natural é dar uma resposta para aquela pessoa, é dar um murro na cara da pessoa. Mas a gente não pode fazer isso. Nós somos adultos, nós somos civilizados, a gente vive numa sociedade. Então, o normal é que eu amadureça e entenda que eu não posso dar um murro na cara da pessoa, apesar de ser a minha reação padrão. Mas, conforme eu amadureci e dominei meu temperamento, hoje eu pego aquela briga, internalizo e respondo de uma forma mais tranquila, digamos assim, tá? Porque a gente aprende a dominar o temperamento. E quais são os temperamentos? Os temperamentos, eles são formados por duas qualidades, a secura e a temperatura. A secura, a umidade e a temperatura, quente ou frio. Então, qualquer temperamento vai ser uma combinação desses dois fatores. Então, existem temperamentos quentes, que a temperatura é uma temperatura quente. O que é isso? A quentura, ela é a expansividade daquele temperamento. Então, um temperamento quente, normalmente é um temperamento mais expansivo, ele preenche o local. São pessoas que têm uma inclinação natural à extroversão, à expressão, certo? É difícil uma pessoa dessa, a inclinação natural dessa pessoa é não ficar calada, digamos assim, né? E muitas vezes não levar o desaforo para casa. São pessoas que têm a tendência à reatividade, justamente por essa quentura. Os temperamentos quentes são o colérico e o sanguíneo. Nós temos também os temperamentos que têm uma temperatura mais fria. A frieza, ela internaliza. Se a quentura expande, a frieza internaliza. Então, são pessoas que têm a tendência a serem mais introspectivas, tá? Então, é uma pessoa que não é o natural que ela reaja às situações de forma imediata. Então, se alguém gritou com uma pessoa que tem um temperamento frio, ela não vai responder na mesma altura, na mesma intensidade, naquele momento. Ela vai absorver e internalizar aquela situação e processar aquilo com mais lentidão, certo? Os temperamentos frios são o melancólico e o fleumático, tá? E aí entra o tempero da secura e da umidade. A secura, ela está presente nos temperamentos colérico e melancólico. E a secura, ela dá aquele componente de rigidez no padrão de respostas e no padrão de interpretação da vida para aquela pessoa. Então, pessoas que são secas, elas tendem a ter uma estrutura moral mais bem formada, uma estrutura, uma rigidez nas suas ações, nos seus pensamentos. São pessoas que muito provavelmente vão ser vistas muito como teimosas, porque são mais tinhosas, digamos assim. Elas têm aquele molde fixo e tudo que imprime, o mundo imprime com muita facilidade sensações naquelas pessoas, e são impressões duradouras. Por exemplo, são pessoas que têm uma tendência maior a guardar mágoa, lembrando que
O temperamento, ele não tem um defeito, a gente que bota o defeito nele. Mas como são pessoas que são muito marcadas, são marcadas facilmente de forma duradoura por esse componente rígido no seu temperamento, são pessoas que vão lembrar com muita facilidade das coisas da vida dela. Eu não digo só lembrar de memória, não é só lembrar na memória. Não é que o seco tem boa memória e o úmido não tem boa memória. Aquilo fica internalizado. Então, não é só a memória, mas sim o sentimento. Uma vez que você magoar um melancólico, ele vai lembrar daquilo, inclusive a dor que ele sentiu naquele momento, por muitos e muitos anos, porque o mundo, as reações, né, imprimem na pessoa que tem essa secura com muita facilidade. Aquilo fica marcado na alma delas por muito tempo. Já a umidade, ela traz um componente mais maleável, não existe aquela rigidez do temperamento, né? São pessoas que normalmente são mais diplomáticas, são pessoas que são mais sociáveis, são pessoas que têm um trato social melhor. Então, mas o fleumático não é frio, então como é que ele é introvertido e é sociável? Mais uma vez, não que ele não seja capaz de socializar, é que a tendência natural dele é internalizar, mas quando ele faz, ele normalmente é muito mais maleável, muito mais sociável, é uma pessoa mais articulada no sentido de sentir melhor, né? Se adaptar melhor às pessoas, conseguir fluir mais tranquilamente entre situações e locais, porque eles não têm essa estrutura, essa rigidez moral travada neles. Aí, isso que traz a umidade. São pessoas também mais... são pessoas, por exemplo, que têm mais maleabilidade também na rotina, né? São pessoas que não têm tanta regra, digamos assim, regras interiores. Isso é que traz a umidade do temperamento. Então, o colérico, ele é quente e seco, o sanguíneo, quente e úmido, o melancólico, seco e frio, e o fleumático, frio e úmido. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles. Então, mais uma vez, a personalidade é diferente do temperamento. A personalidade ela é construída em cima do temperamento. E quanto mais a sua personalidade é consolidada e construída, mais difícil fica você saber o seu real temperamento. Para você saber o seu temperamento, você tem que pensar muito mais na sua infância, seus 10 anos, 7, 10 anos, do que efetivamente no seu hoje, no seu agora. Porque religiões, crenças, preferências, os seus afetos, o convívio com as pessoas que você ama, as situações da sua vida mudam completamente a sua forma de agir e de se expressar. E por isso elas enganam o seu temperamento também, tá? A personalidade é mutável, o temperamento não. Então, mais uma vez, o temperamento ele é a rocha-mãe, ela não muda. Só que o que você constrói a partir disso é a sua personalidade. E quanto mais camadas vão sendo construídas, mais o temperamento fica lá enclausurado nos confins, né, nas profundidades. Ok? Então vamos começar então o colérico. E aí a gente vai falar sempre das principais características, tá? Os pontos fortes na hora do estudo, os pontos de atenção e estratégias de estudo para esse temperamento. Então, mais uma vez, vamos lá. O colérico, ele é quente e ele é seco. Então, é uma pessoa muito expansiva, só que com uma rigidez muito grande. Essa rigidez, essa teimosia, essa inflexibilidade dá ao colérico uma orientação para resultados. Quem não conhece aquela pessoa que é extremamente autocrítica, que é extremamente, não só autocrítica, mas também exige muito das outras pessoas. Normalmente é uma pessoa extremamente determinada, orientada para resultado, focada, e é muito, às vezes até nervosa por conta disso, né? Aquela pessoa que tem um sangue no olho mesmo, tem que fazer um trabalho, então ele vai lá primeiro, e ele tem a tendência à liderança, então ele já pega aquilo, já começa a fazer, já delimita, é meio mandão, né? Já vai delimitando quem tem que fazer o quê. É completamente intolerante à lerdeza,
né, digamos assim, é intolerante com pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, ele pode tender ao egoísmo, né, pode tender a um orgulho em excesso, né, por achar que ele é bom, por achar que ele é suficiente e tudo mais, e por esse excesso de energia, ele pode também ter muita competitividade e ser extremamente confiante. Os principais pontos de atenção aqui é a impaciência e a inconstância. Porque o colérico normalmente ele tem picos de produção. Então ele vai lá, estuda 3 dias seguidos, mas aí depois passa 5 dias sem estudar nada. Né? Ou então ele começa a estudar, mas faz um simulado e não vai bem, ele fica extremamente irritado. Ele não consegue lidar muito bem com momentos de baixo desempenho, certo? Às vezes, quando fica doente, ele não consegue ficar muito bem com essas situações em que ele tem um baixo desempenho. Isso prejudica muito o estudo dele, porque faz com que ele desanime e não mantenha justamente a constância que é essencial para o estudo, tá? E também tem uma tendência grande à sobrecarga. Ele acha que dá conta do mundo nas costas. Quem não conhece uma pessoa assim, né? E isso é muito ruim. Então, é uma pessoa que, ao longo do ano, pode se sobrecarregar muito e chegar no final do ano tá fadigado, com burnout, com, enfim, sem conseguir estudar bem porque está cansado. Quais são as principais estratégias de estudo? O colérico, por isso que eu sempre falo, eu gosto muito de pegar a procrastinação, porque é uma palavra que vocês estudantes adoram, né? Ai, procrastinação, sou procrastinador. Quando a gente olha o colérico, pensa assim, ele é orientado para resultado, ele tem alta energia, então o colérico não é procrastinador. Errado. Lembra que eu falei? Todo temperamento você pode ter todos os defeitos em todos os temperamentos, só que cada um vai ser diferente do outro. A procrastinação do colérico é uma procrastinação que a gente não fala tanto, que é o que a gente chama de procrastinação ativa, que é ele tem que estudar hoje, mas ele tem que lavar a vasilha, aí ele inventa que ele tem que arrumar um armário, aí ele inventa que ele tem que correr 7 quilômetros naquele dia, e aí ele quer fazer aula de inglês, e ele está liderando alguma outra coisa, então ele vai colocando várias outras coisas na frente do dever que ele tem que fazer, que é estudar. Então, aí chega no final do dia, ele, não procrastinei, porque não tive tempo. Na verdade, sim, você procrastinou, só que de forma ativa. Você simplesmente não fez o que deveria ter feito. Colocou outras coisas, que às vezes não eram tão urgentes assim, na frente do seu dever. Tá? E aí, estratégias de estudo, para a gente tentar evitar isso. Então, é muito importante que exista uma organização semanal, que o colérico ele liste as coisas que ele realmente tem que fazer, os deveres que ele tem que cumprir, tá? As coisas que ele quer fazer extra, quer ser da atlética, quer fazer um esporte, alguma coisa, e também organize o que ele vai estudar. Por quê? Para que ele não se sobrecarregue, não pegue, 10 temas numa semana e acabe metendo os pés pelas mãos. Então, organiza e faça uma organização realista do que você dá conta. Então, pega naquela semana e veja as suas obrigações e coloca todos os dias, organize o seu cronograma de forma que todo dia você tenha atividade para trabalhar essa constância, mas que também respeite os limites da capacidade humana, tá? Então, não se sobrecarregue. É muito importante o colérico ter que disputar. A disputa para o colérico é uma delícia, ele adora competição. É muito importante e legal que ele estimule os seus estudos fazendo competições com ele mesmo. Então, quando ele estipula uma meta diária, uma meta semanal, o colérico ele entra no modo virado no giraia, e ele quer bater aquela meta porque ele quer, porque é a inclinação natural dele, ele conseguir cumprir prazos e metas. Então, é interessante que ele tenha essas metas, tá? Outra coisa, ele sempre precisa de alguma coisa que mostre o desempenho dele. Então, se ele tiver alguma análise de métrica, um cronograma de progressão, ou então, quando ele se recompensa por ter batido as metas,
Isso também favorece muito o estudo do colérico. O principal ponto de atenção aqui é constância. E a frase do colérico é: rápido chega cedo, mas devagar se vai mais longe. Então, ele precisa entender que ele não precisa começar o ano fazendo 100 questões por dia. Ele pode começar o ano fazendo 20, mas que ele se desafia. Se eu bater a meta essa semana inteira, na semana que vem eu faço 25. Então, são esquemas de autocompetição. Isso torna o estudo muito mais eficiente para o colérico, mais divertido e faz com que ele consiga progredir nos estudos. E o fato dele conquistar dá para ele uma realização muito grande. Então, faz com que ele continue investindo nesses projetos. É muito importante que ele pratique paciência e caridade, principalmente com quem tem mais dificuldade, tá? O colérico não é aquela pessoa de estudar em grupos, porque ele não tem paciência. Mas, se você é colérico e optou por essa estratégia, sempre lembre de praticar a paciência. As pessoas são obrigadas a te aturar, o que às vezes não é fácil, colérico. Então, também seja caridoso e acolha as outras pessoas, conviva melhor com as outras pessoas. Você não é esse alecrim dourado, né? Então tenha consciência disso e pratique realmente a piedade e a caridade com as pessoas que têm mais dificuldade. É um aprendizado, é uma maturidade para a sua vida, tá? E aplique isso no seu dia a dia, principalmente porque você vai ter que usar isso também no seu dia a dia como médico, tá? Então vale muito a pena. Sanguíneo é o temperamento mais gente boa de todos, né? Pode ser, mas normalmente ele é visto como mais gente boa. Por quê? É um temperamento completamente expansivo, ele é quente, mas ele é úmido. O elemento que representa o sanguíneo é o ar. O ar é envolvente, né? Pensa naquela brisa gostosa, alegre. O sanguíneo ele tem toda essa energia, mas ele raciocina muito rápido, ele é comunicativo, ele é dinâmico, ele é da galera, né? É uma pessoa animada, engraçada, só que ele tem a tendência a falar muito, então é uma pessoa que às vezes é um pouco irritante e tem uma tendência à volatilidade muito grande, igual o ar. Você não consegue pegar o ar, né? O ar ele é volátil. O sanguíneo também tem essa característica. Ele tem muita tendência a começar projetos e não concluir, tá? Ele tem tendência à inconstância, também como colérico, por conta desse fogo, né, do calor. O calor ele queima e passa, digamos assim, né? Ele é muito mais instantâneo. Só que ele não tem a secura. O que dá ao colérico a determinação é a secura, é justamente essa rigidez. O sanguíneo não tem isso. Então, ele não tem dificuldade nenhuma em transitar entre várias atividades. Então, ele pode começar e não terminar nenhuma. E tem uma dificuldade em estabelecer rotinas, justamente por essa variabilidade que ele tem. Na verdade, ele detesta a rotina, mas ele precisa de rotina. Então, a primeira estratégia de estudo é uma rotina organizada. Para o sanguíneo, eu preciso sanguíneos. Se você identificou que você tem um temperamento sanguíneo, a primeira coisa que você tem que fazer é fixar horários de dormir, acordar e comer. A rotina básica de um ser humano. Você precisa criar essa rotina. E em cima disso, aos poucos, começa fixando outras coisas da rotina. Um exercício físico e, de preferência, escolha um. Não precisa escolher vários. Você não precisa fazer um esporte diferente por cada dia. Escolha um que você goste e faça o exercício mental de se manter nesse esporte, tá? É importante para você gastar essa energia. Uma outra coisa muito legal são esses exercícios de mortificação. O sanguíneo, ele é o cara movido por prazer. Ele é o cara movido a motivação 100%, mais disciplina zero. Então, ele vai onde está mais gostoso para ele. O exercício de mortificação, o que é isso? É justamente você trazer um desconforto para o seu corpo, para você trabalhar o autodomínio,
tá? O que é uma mortificação? É uma atividade pequena ao longo do dia que te traga algum desconforto, algum desprazer. Por exemplo, eu não arrumo minha cama. Então, a partir de hoje, sua mortificação vai ser arrumar sua cama todos os dias. Banho gelado. Toma café com açúcar, tira o açúcar do café. Então, são pequenos maus tratos, assim. Você deixa de cumprir pequenos caprichos para que isso te incentive a ser mais disciplinado e a ter mais autocontrole e autodomínio. Uma pessoa que não consegue controlar o corpo para entrar debaixo de um chuveiro frio quando quer, é uma pessoa que não tem disciplina nenhuma. Então, esses exercícios servem para melhorar, para aumentar a disciplina. Servem muito bem para o sanguíneo, tá? Para que ele comece a sair da periferia e ir mais profundamente dentro das suas ações, né? Amadurecer mais, no sentido de que não fazer só o que lhe convém, mas o que tem que ser feito, tá? E manter uma certa estabilidade nas suas ações. Uma outra coisa muito legal é colocar atividades dinâmicas nos estudos. Então, é muito arriscado, é sempre muito arriscado falar para o sanguíneo estudar em grupos de estudo, porque ele é muito dispersivo. A chance dele transformar o grupo de estudo numa festa e ninguém estudar nada é muito grande. Só que quando ele consegue estudar em grupo, fica excelente, porque fica dinâmico. Uma coisa que funciona muito para sanguíneo é ele dar aula. Então, sei lá, chamar um grupo de amigos e combinar que cada dia um dá uma aula. Então, o sanguíneo, ele dar uma aula, falar em voz alta, estudar em voz alta, simulando que ele está dando uma aula, né, explicando alguma coisa para alguém, é muito bom porque é dinâmico. E o sanguíneo, ele é extremamente comunicativo, ele tem uma necessidade imensa de falar. Então, você estudar falando para o sanguíneo é uma forma super dinâmica, super divertida e que vai fazer ele aprender muito bem, tá? Porque é a forma como ele se expressa no mundo é falando, é realmente botando para fora. Então, isso é uma dica de estudo excelente para quem é sanguíneo. E aí, uma outra coisa muito legal é colocar mais estratégias dinâmicas, como, por exemplo, o Pomodoro. O sanguíneo, ele é super dispersível. Então, não tem como você colocar, você sanguíneo, não tem como você sentar a bunda 2 horas e estudar. Tipo, vou começar a estudar, então vou sentar aqui e vou estudar 2 horas direto. Não começa assim, você vai se frustrar. É necessário maturidade para que você estude tantas horas seguidas, porque a sua tendência natural é ser dispersivo, tá? Então, é legal você trabalhar técnicas como do Pomodoro, por exemplo, em que você tem um hiperfoco ali por 20 minutos e você tem 5 minutos para descansar. Depois você volta ao teu centro e estuda mais 20 minutos. Lembrando que esses 5 minutos não pode mexer no telefone, não pode ir ver série, não. São 5 minutos para você se alongar, para você levantar, beber uma água e voltar, tá? Mas é uma forma de estudo muito dinâmica, então favorece muito o estudo do sanguíneo também. O principal lema do sanguíneo é: a disciplina te levará a lugares onde a motivação não é capaz. Então, entenda que você não pode se mover só pelas suas paixões. Você precisa adquirir constância, profundidade, você precisa buscar sentido nas suas ações diárias para que você se mantenha nos seus projetos, inclusive no estudo, por exemplo, tá? Fleumático. O fleumático, ele é um temperamento também super de boa. Sabe o de boa? O sanguíneo é o da galera. O fleumático é o de boa. Para ele, tá tudo bem o tempo inteiro. Ele é uma pessoa que raramente manifesta sentimentos. Ele é uma pessoa extremamente sensata, porque ele tem essa condição dessa frieza, essa distância do mundo, digamos assim. Ele tem introspecção para analisar situações de fora, mas ao mesmo tempo ele é úmido, então ele consegue articular e entender bem, transitar bem entre as pessoas, ele consegue ver as situações de uma forma muito menos rígida do que os temperamentos secos. Então ele consegue entender
a volatilidade e a mutabilidade das pessoas, né? O ser humano de uma forma geral. Então, ele é uma pessoa muito analítica, ele é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa sensata, tá? Gosta muito de estabilidade, não gosta de correr riscos e aprende muito bem com repetição e rotina. São pessoas que têm um eixo muito definido. Só que, ao mesmo tempo, por ele ser frio e úmido, ele tem uma tendência à passividade muito grande. Então, o fleumático, ele pode sim ser um temperamento muito procrastinador, porque ele espera muito o momento certo para começar as coisas, e aí acaba não começando nada, tá? Ele tem uma dificuldade de lidar com pressões e prazos, isso deixa ele completamente paralisado. Tem muita dificuldade para sair da zona de conforto. São os principais pontos a serem debatidos pelo fleumático. E diferente de um sanguíneo, ele não tem aquele senso de urgência, de que precisa estudar, ou ele não tem aquela energia que move para frente. O fleumático não, ele fica na dele, na poltroninha dele tranquila, e lá ficaria a eternidade. Então a gente precisa tirar o fleumático dessa inércia. A gente precisa fazer ele se movimentar. E quando a gente estipula uma rotina para o fleumático, a gente coloca ele meio que no modo automático. Por exemplo, se todo dia você tem que almoçar às 11 da manhã, então automaticamente o fleumático ele se move para almoçar às 11 da manhã, sem ter que pensar muito, sem ter que esperar o momento adequado. Então, quando você tem uma estrutura fixa de rotina, deixa muito mais fácil, é muito mais confortável para o fleumático se movimentar nesse cenário, certo? Então, por isso que é muito interessante que ele tenha essa rotina fixa e tarefas com horários definidos. Então, por exemplo, eu vou começar a estudar às 8h10 da manhã. Então, deixa isso pré-programado, às 8h10 da manhã, com o seu cantinho de estudo lá já pronto. O fleumático, o elemento que marca o fleumático é a água. A água, onde você colocar, ela toma aquela forma. Então, por exemplo, se você coloca no jarro, ela toma a forma do jarro. Se você coloca num prato, ela toma a forma do prato. O fleumático é a mesma coisa. Então, ele se beneficia muito da preparação do ambiente ao redor dele, certo? Então, ter uma rotina fixa, essencial, mas também preparar o ambiente. Então, ele ter um ambiente só para estudo, de preferência fora do quarto, né? Ter um local em que ele sente, estude e esteja pronto para ele estudar, facilita demais. Uma coisa que funciona muito bem para o fleumático é estudar em bibliotecas, né? Estudar em locais de estudo, em salas de estudo, porque isso deixa ele mais predisposto e deixa ele preparado para sair. Ele sai daquela inércia e ele sabe, aquele momento tem que estudar. Então, uma estratégia de estudo muito legal para o fleumático, certo? Também é interessante grupos de estudo. Por quê? O fleumático, ele normalmente não é aquela pessoa que bagunça o grupo de estudo, tá? Mas, ao mesmo tempo, estar com pessoas estudando vai fazer com que ele se movimente para o estudo também. A principal frase do fleumático é: comece devagar, mas comece, tá? Lembrando, a gente fala aqui dos temperamentos, não tem temperamento melhor que o outro para estudo. Eu já vi muitos fleumáticos completamente disciplinados para estudar, tá? Com tudo organizado. Então, eram pessoas que tinham um local próprio de estudo, que a gente fez algumas alterações, tinham um local próprio de estudo, às vezes gostavam de estudar em biblioteca, mas que, uma vez que a gente estipulou a rotina dele, ele ficou lá, perseverando naquela rotina tranquilamente. Ele é completamente o contrário do colérico, né? Se você olhar, ele é completamente o oposto do colérico. O colérico, ele tem aquele pico de energia e não continua mais. O fleumático, equilibrado, bem trabalhado, ele consegue se manter constante muito tempo. Ele é o construtor constante, tá? Ele é aquele analítico, aquela pessoa analítica, aquela pessoa que, uma vez com aquela rotina, vai ficar naquela rotina para sempre, porque é o que a gente falou, ele não gosta de sair da zona de conforto, certo? Ajustando rotina, ajustando ambiente, ajustando as condições de estudo, o fleumático, ele tem tudo para ir muito bem, tá? E por último, nós temos o melancólico. O melancólico, ele é representado pelo elemento da terra.
O melancólico, então, ele é frio, então ele tem a tendência à introspecção e internalização, mas ele é rígido, então ele tem aquele componente de secura, ele é seco, então ele tem aquele componente de rigidez, certo? Isso torna um pouco parecido com o colérico em muitos aspectos. Por exemplo, ele também é muito determinado, ele também é muito disciplinado, só que ele não tem aqueles rompantes de energia, pelo contrário. O melancólico, ele tem uma energia interna, tá? Ele não é uma pessoa expansiva, o que faz com que ele consiga, a tendência natural é que ele mantenha uma constância. Só que essa internalização, essa característica de introspecção com a secura do melancólico faz com que ele exija um alto padrão dele mesmo. Ele exige a perfeição das coisas, tá? Porque ele é extremamente estruturado, então para ele tem como se fosse um cabresto, assim, né? Isso é o ideal, é isso, aquela rigidez do que ele julga ser certo e correto, e também não tem energia. Então, ele fica remoendo as coisas dentro dele. Então, ele precisa do perfeito, ele precisa do perfeito. Isso faz com que ele se torne extremamente autocrítico, autocentrado, e que ele espere demais as condições ideais. Ele quer, é aquela pessoa que, para estudar, tem que estar com as condições perfeitas. Ou ainda, quer pegar um assunto e se ele não sentir que tem o domínio total do assunto, ele fica paralisado. Ele quer extinguir ao máximo aquele assunto, certo? É uma pessoa extremamente perfeccionista e que pode chegar à exaustão mental e emocional por se cobrar demais, certo? Tem dificuldade em seguir em frente quando percebe que não tem um total domínio. Uma outra coisa é que o melancólico também tem a tendência à procrastinação ativa, tipo o colérico, né? Ele vai colocando todas as coisas na frente do estudo por achar que para o estudo ele ainda não tem as condições ideais ou perfeitas, tá? As principais estratégias de estudo do melancólico não é a pessoa de estudar em grupo, não é. O melancólico ele tem essa secura, né? E essa internalização faz com que ele seja um dos temperamentos mais antissociais. Eles não têm essa facilidade, essa inclinação natural à socialização. E ele gosta muito das coisas do jeito dele. É aí que tá. Ele gosta das coisas do jeito dele. Quando ele estuda em grupo, isso bagunça. Bagunça a cabeça dele, ele não vai para frente, não fica dentro dos parâmetros de perfeição dele, então ele paralisa, tá? É a pessoa que precisa do seu cantinho também para estudar, e ele precisa, quanto mais estruturada a rotina, melhor ele fica. O melancólico, ele naturalmente busca por isso, não é uma coisa que a gente precisa pedir para ele fazer, estipular a rotina. Pelo contrário, quando bagunça a rotina dele, o bicho fica perdidinho, tá? É natural que ele organize a sua rotina. Só que é muito importante, por que eu falo, então, todos os temperamentos se beneficiam, como vocês podem perceber, de estruturar a rotina. Só que cada um de uma forma diferente. O melancólico, ele precisa estruturar a rotina dele para que ele determine tempos máximos para a execução de cada tarefa. Então, olha, você tem 1 hora para estudar tal assunto. Porque senão ele vai pegar aquele assunto e querer ir até o final. E ele vai demorar 5 horas para fazer algo de uma forma perfeita que naturalmente ele só precisaria de uma. E isso traz para ele uma exaustão mental muito grande, tá? Então ele precisa definir prazos e tempos de cada entrega e, de preferência, organização de cronograma com acompanhamento do progresso de forma visual, para que ele veja que ele está progredindo. Isso traz uma sensação de conforto para o melancólico muito grande, tá? E é muito importante que você tenha descansos mentais durante o estudo. Muito importante. Porque o melancólico se cansa mentalmente, ele pensa muito. Então, o cansaço mental do melancólico é muito mais rápido do que de qualquer outro temperamento. Por isso, você se beneficia tanto de descanso mental. O que é o descanso mental, gente? Existem várias formas de descanso,
tá? Existe o descanso ativo e o descanso passivo. Isso depende muito do tipo de cansaço que você tem. Se você está cansado porque você correu uma maratona, o seu descanso é chegar, deitar e dormir, ver uma série, alguma coisa nesse sentido. Se você está cansado porque você estuda demais, você se beneficia de descansar dando um passeio no parque, desviando a sua ideia, desviando o que você desviando a sua atenção para uma outra coisa, para sua mente poder se esvaziar e relaxar. O melancólico se beneficia muito bem disso. Então, passeios no parque, se você mora em uma cidade que tem uma praça legal, passear em praça, em orla, dar uma volta, fazer uma atividade física, sair daquele ambiente de estudo, né? Sair da caverninha do melancólico, faz muito bem para o descanso mental. Às vezes pegar um livro e ler, mas não um livro de conteúdo, um livro de literatura, faz muito bem para o melancólico, uma história com começo, meio e fim. Ele gosta muito das coisas que terminam, né? Isso atende a um padrão de perfeição, então também é um descanso mental muito interessante para o melancólico. A principal mensagem do melancólico é: feito é melhor do que perfeito. Então, se você é melancólico, grave este mantra na sua cabeça: feito é melhor do que perfeito. Porque uma vez que você fica buscando a perfeição, você só se fadiga, tá? Então, são as principais estratégias para o melancólico. E é claro que não é só isso, tá? Mais uma vez, essa é uma aula muito superficial sobre os temperamentos, como eles se comportam no estudo e quais são as principais estratégias de estudo. Mas, mais uma vez, o ser humano ele não é feito só de temperamento. Você não pode pegar o seu temperamento e usar como desculpa. É porque eu sou sanguíneo. Não, gente. O estudo do temperamento é uma ferramenta para você melhorar. Então, não é ideal, não é adequado que o sanguíneo tenha sempre que dar aulas para estudar, digamos assim. Não é adequado que o sanguíneo seja sempre falador, sempre extrovertido. Não, você precisa aprender a se policiar, você precisa aprender a controlar as suas tendências de ação, as suas tendências que não são tão boas assim, tá? É muito mais uma aula sobre maturidade do que temperamento. Porque com a maturidade, com a formação de uma personalidade forte, né, uma personalidade consistente, muitos dos desafios do seu temperamento são conquistados. Então, você precisa trabalhar a maturidade para que você também resolva essas outras dificuldades. Quanto mais parecido com o seu temperamento você é, se você achou super fácil, assim, pensando em hoje, né? Não, eu sou assim hoje. Quanto mais parecido segue o seu temperamento, sinto lhe informar, mais imaturo você é também. Então a gente tem muita coisa para melhorar aí, tá? Mas eu fico muito na dúvida. Parabéns, talvez você seja uma pessoa mais madura, e aí realmente fica um pouco mais difícil, porque as características vão se misturando, né? Fica mais difícil você saber qual é o seu temperamento quando você já aprendeu a mudar certos padrões de comportamento, a lutar contra as suas inclinações naturais. Então, hoje, eu não sou nada estressada. Quer dizer, até que sou, mas assim, não sou uma pessoa explosiva, não sou uma pessoa raivosa, né? Não sou tão mandona mais, mas eu já fui. Então isso significa que eu cresci e amadureci, tá? E é um exercício muito importante para vocês. O ano de estudo para residência, ele é um primeiro passo para a sua vida profissional, do que vai ser depois, porque você precisa aprender a ser determinado, a ser independente, a ser autocentrado, porque a residência é um desafio muito maior. Passar na residência é a parte fácil, a residência é uma fase muito complicada, tá? É muita sobrecarga de trabalho, sobrecarga mental, é muita responsabilidade. Então você precisa amadurecer e preparar a sua cabeça para essa fase agora, porque depois na residência você precisa mais uma vez se reinventar, melhorar e amadurecer, porque é o começo da sua vida
da sua vida profissional enquanto especialista. Então, são fases na nossa vida que a gente precisa respeitar. Respeite o processo, né, como as pessoas dizem. Então, use esse momento em que, claro que estudar dá muito trabalho, cansa demais, mas não se compara ao trabalho da residência, né? Use esse momento para já começar a trabalhar essas características em vocês. Use esse momento para já começar a melhorar, tentar amadurecer, formar um caráter, uma personalidade forte, para que depois vocês não sofram tanto na residência, certo? De forma psicológica, para que vocês já estejam mais consolidados, mais conscientes da sua missão, conscientes de por que vocês estão naquele lugar. Isso facilita muito. Quando você tem um porquê, você aguenta qualquer como, tá? E essa é uma mensagem muito importante. Utilizem os temperamentos para amadurecer, certo? Bons estudos, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, só me procurar. Tchau, tchau, gente. Bons estudos.